pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciar o vídeo, eu já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, aproveita e se inscreve agora. Assim, o YouTube vai poder entregar para um maior número de pessoas e vai me ajudar muito. E também gostaria de pedir mais uma coisinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva também lá no meu Instagram. O nome é Casos e Crimes com 2 S's. Lá eu vou estar mostrando um pouquinho sobre os bastidores e assim que sair um vídeo, lá vai também estar informando para vocês acompanharem em primeira mão, tá certo? Então, agora vamos para o caso de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o serial killer Gary. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1949, na cidade de Salt Lake City, Utah. Ele era o filho do meio de Thomas e Mary. Durante a sua infância, ele foi bastante castigado por sua mãe. Ela era conhecida como uma mulher bastante dominadora. E seu pai batia muito nele como forma de educá-lo e de repreendê-lo pelas coisas de criança que toda criança faz. Mas ele abusava do seu poder de pai e batia bastante no seu filho. O seu pai, Thomas, ele trabalhava como caminhoneiro e durante essas suas viagens ele viu nas estradas bastantes prostitutas nas ruas. E ele não gostava desse tipo de pessoa, ele não gostava, ele abominava. Então ele chegava em casa falando muito sobre isso e isso acabou ficando na cabeça de Gary. Durante a sua infância, até mais ou menos os seus 13 anos de idade, ele tinha o costume de urinar na cama. E toda vez que ele fazia tal ato, sua mãe sempre levantava e dava banho nele. E toda vez que ela ia fazer isso, ela estava sempre de camisola ou de roupão, roupas muito curtas. O que para ele era sinal de raiva e ao mesmo tempo de desejo sexual. Por conta de tantos problemas que ele teve na sua infância, com seus pais dentro de casa. Eu não sei se vocês observaram, mas geralmente em vários casos de assassinos em série, eles passaram por grandes problemas psicológicos na sua infância, com os seus pais, que acabaram ajudando, a fazer com que eles pudessem desenvolver tais crimes posteriores. E com Gary não foi diferente. Tudo isso acabou acarretando que ele no seu tempo de colegial, que ele ia para a escola, fazer suas atividades, ele demorou bastante a se formar. Ele era uma pessoa que era conhecido na escola como uma pessoa do QI totalmente abaixo da média. Então, ele não tinha um bom desenvolvimento na sua escola, ele não tinha um bom desenvolvimento nos estudos. Além disso, ele foi constatado com dislexia, ou seja, ele não conseguia prestar atenção nas aulas. Então, por isso que ele demorou bastante a se formar. Se formou bem depois do que os seus colegas que iniciaram os estudos com ele. Quando ele tinha 16 anos, ele atraiu uma criança de 6 anos para a floresta. Chegando lá, ele pegou uma faca e esfaqueou as costas da criança, chegando até perfurar o fígado. A criança olhou para ele e disse: "Oxe, por que você está fazendo isso?" Aí ele pegou e disse: "Eu gostaria de sentir qual era a sensação de matar." Essa foi a resposta dele. Depois, ele deixou a criança lá e saiu rindo todo contente. A criança sobreviveu e foi ela que contou esses relatos depois. Gary, ele conseguiu se formar quando ele tinha aproximadamente 19 anos de idade. Depois, ele acabou se casando com a sua primeira namorada do colegial, Cláudia. Tempo de casado com Cláudia, ele acabou se alistando na marinha e teve que ir, ele foi enviado, quando a gente é alistado assim, você não tem a opção, você acaba sendo enviado para onde na hora estiver necessitando. E naquele momento, ele precisou ir para a Guerra do Vietnã. Lá ele estava no navio e trabalhava na parte de suprimentos de materiais, onde ele pôde observar bastante combate entre as pessoas, dentro da guerra, o que se vê numa guerra. E nisso, ele acabou guardando para si bastantes cenas.
né, bastante cenas de combate. Durante o tempo que ele ficou servindo no Vietnã, na Guerra do Vietnã, ele passou a ter bastante contatos, bastante relações, né, sexuais com as prostitutas. Neste tempo que ele passou tendo esses contatos, ele acabou contraindo gonorreia. Ele ficou muito chateado com isso, muito chateado. Mas mesmo assim, ele não deixou de ter as relações com elas e ainda por cima, sem proteção. Quando ele voltou da Guerra do Vietnã, voltou para sua casa, voltou para sua esposa, ele pensou o quê? Que Cláudia estaria em casa esperando ele de braços abertos. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele descobriu que durante a sua missão no Vietnã, Cláudia acabou traindo ele com outros homens. E assim fez com que o seu casamento acabasse. E ele ficou com muita raiva disso, com muita raiva. Fez com que até ele começasse a sentir um ódio muito grande pelas mulheres. Aí depois de um tempo, eu acho que ele tentou ainda conversar com Cláudia para tentar voltar, mas ela não quis mais. Mas para as outras pessoas, ele falava que ela era ruim, que ela foi muito mal com ele, que ela traiu ele. Agora que ele também fez bastante coisas, né, nas costas dela e que também ela acabou descobrindo. Então o casamento dele acabou mais por conta de infidelidade de ambos. Depois de um tempo ele encontrou uma outra mulher e casou com ela. Essa mulher chamava Márcia, mas a relação deles era bastante estranha e bastante conturbada. Nesse segundo casamento, ele começou a ter um apego muito grande pelas coisas religiosas. Ou seja, ele lia muito a Bíblia freneticamente, todos os dias. Ia para os cultos diariamente também. Saía nas ruas pregando o evangelho para todo mundo. Ele queria demonstrar que era uma pessoa santa. Uma pessoa que estava tentando de todas as formas levar Deus para todo mundo. Só que ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele continuava saindo com prostitutas da sua cidade. Ele continuava fazendo coisas erradas dentro de casa. Ele maltratava mal Márcia. E ele gostava sempre de fazer coisas diferentes com suas parceiras. Ele queria ter relações com a sua esposa Márcia ao ar público, na rua, o que acabava constrangendo bastante ela. E com isso, né, com esses desejos, com esses impulsos que Gary demonstrava ter, fez com que o seu segundo casamento acabasse. Márcia não aguentou estar em um casamento com bastante condições frenéticas e difíceis para ser cumpridas. Então, acaba aí o seu segundo casamento. Isso fez com que Gary acabasse sentindo uma raiva ainda maior pelas mulheres e chegou até a pensar, seria melhor que elas estivessem mortas. Só assim ele não precisaria passar por isso, né, de estar se separando delas. Com isso, seus dois casamentos acabaram, mas por conta da questão da traição de ambas as partes. Gary, ele tinha um apetite sexual inesgotável e sua principal preferência eram as prostitutas, as mulheres da noite ou pessoas de baixa vulnerabilidade social. E o que é que ele fazia? Ele pegava, chamava essas meninas, né, atraía elas para o seu carro e lá ele conversava, jogava um charme, ele sabia falar, acabava atraindo, tendo relações com elas, concebida dentro do carro e depois, quando elas já se sentiam bastante acolhidas por ele, ele acabava estrangulando e matando-as. E isso não foi só uma, não. Foi 1, 2, 3, 4, 39, 61, 70 e até nem sei quantas mais, porque até ele mesmo não sabe quantas vítimas ele acabou fazendo em sua trajetória de crime. E a maioria dos crimes aconteceram de 1980 a 1990. Foi mais ou menos essa época aonde aconteceu o maior número de casos que ele cometeu. Todo o seu quadro de crime foram compostos por mulheres de 12 a 31 anos de idade. Ele preferia se aproximar mais das mulheres jovens, porque assim ele sentia que podia
convencê-las com mais facilidade ao entrar no seu carro. E uma das coisas que ele fazia para poder atrair elas e que elas pudessem se sentir mais acolhidas por ele eram os brinquedos do filho dele. Pois é, no segundo casamento com a Márcia, eles tiveram um filho. E depois que se separaram, ela ficou com a guarda do menino. E no seu carro tinha brinquedos, tinha foto das crianças. Então isso era uma forma dele mostrar sua sensibilidade humana e estar passando para as outras pessoas foto, imagens, para que as pessoas pudessem se comover com o homem bom que ele demonstrava ser naquele momento, atraindo assim a confiança das suas vítimas. As vítimas eram não apenas prostitutas, mas também pessoas jovens que por algum motivo fugiram de casa, saíam de casa, não tinham para onde ir. E ele, como trabalhava muito nas rodovias, ele observava esse tipo de pessoa que saíam de casa e ele acabava atraindo elas para a sua armadilha. E a sua armadilha era o quê? Ou levava elas para a sua casa, lá tinha relações com elas concebidas, ou levavam elas para a floresta. Tinha também lá e depois por trás ele pegava e matava elas, né? E a forma com a qual ele mais gostava de fazer isso era com estrangulamento. Depois que ele fazia o ato, né, e matava as mulheres, ele pegava e enterrava elas em covas mais ou menos rasas nas florestas, ou ele também jogava elas no rio de Grand River, que depois ele ficou conhecido, né, como o assassino de Grand River, porque lá foi onde encontraram o maior número de corpos de pessoas. Os primeiros corpos, na verdade, foram encontrados lá. E começou aquele reboliço dentro da cidade para procurar saber quem era a pessoa que estava fazendo isso, como eles faziam isso, porque o número de pessoas foram aumentando. Cada vez mais eram encontradas pessoas mortas e da mesma forma, com sinais de estrangulamento, pessoas que estavam sem roupas e pessoas jogadas ou no rio ou na floresta, em determinados lugares diferenciados. E frequentemente, depois que ele enterrava as pessoas, ele ia para sua casa, fazia suas coisas, agia naturalmente e depois ele voltava para o lugar, desenterrava e praticava necrofilia com as pessoas já mortas. Ele fazia isso por diversas vezes. E se ele não fizesse isso, eu acho, né? Ele mesmo falou, na verdade, em entrevista, o número de pessoas mortas seriam ainda maiores. Então, o que aconteceu? Na cidade, as pessoas começaram a se preocupar, porque o número de mulheres mortas que estavam aparecendo, que estavam desaparecidas, eram muito grandes. E por que a polícia não conseguia chegar nele? Por quê? Porque ele tentava forjar de todas as formas a cena do crime. Ele pegava coisas tipo butuca de cigarro, acessórios de outras pessoas, misturava e colocava no local. Porque se encontrasse o corpo, não ia levar para ele. Se levasse para ele, ia ter tantas outras coisas que talvez ia conseguir disfarçar e ninguém ia perceber. Só que teve um caso que uma prostituta foi para a delegacia e denunciou ele, porque tentou ter relações com ela de forma bastante violenta e ela não gostou. Então levou ele para a delegacia. Na delegacia o policial entrevistou ele e tentou, perguntar o que é que tinha realmente acontecido. Aí ele pegou e disse que não foi nada não, ele estava só apenas se defendendo porque ela quis morder ele lá, nas partes íntimas. Então ele, para poder se defender, acabou agredindo ela um pouco de forma violenta para poder sair daquela situação. E ficou por isso mesmo. Só que depois também veio outro caso e a polícia começou a ficar de orelha em pé. Com isso, em outra ida para a delegacia para depor, a polícia conseguiu pegar dele alguns vestígios de DNA para guardar, para poder fazer testes com a vítima e poder tentar descobrir se realmente ele seria o assassino de Grand River. E o que acontece? Depois de tudo isso, a polícia também fez o teste de polígrafo.
aonde ele conseguiu passar tranquilamente. Porque esse teste, ele é feito e consegue detectar a pessoa que se sente culpado pelaquele ato. Mas ele não se sentia culpado de nada. Ele tinha plena convicção que ele estava fazendo a coisa certa. Então, por isso, ele passou tranquilamente no teste de polígrafo e não foi contactado nada, que ele era suspeito de nada nesse teste. Mesmo assim, por conta da denúncia dessa prostituta, ele acabou se tornando o principal suspeito da morte de algumas pessoas que foram encontradas pela proximidade ali do Green River. Depois de já ter cometido bastante crimes, né, na sua trajetória de vida, ele acabou namorando com uma mulher chamada Judith. Essa mulher acabou fazendo com que a sua onda de crime diminuísse drasticamente. Depois de um ano namorando, ele acabou indo morar junto com Judith e ele aparentemente tinha uma vida bastante feliz ao lado dela, pois ela conseguia fazer com que ele se sentisse um homem bastante amado e fez com que aquela sua onda de crime de matar um atrás do outro, diminuísse bastante. Em uma entrevista depois, Judith falou que achava estranho que alguns dias na semana ele saía muito cedo para trabalhar, mas ela não via necessidade disso, porque o horário dele era outro. Mas mesmo assim, ele saía de manhãzinha e ela achava também estranho outra coisa dentro da casa. Na casa dela não tinha tapete nenhum. Como a gente sabe, né, nas casas dos Estados Unidos geralmente é toda de carpete. E na casa dele não tinha carpete nenhum. Provavelmente tenha sido porque ele tenha usado o carpete para enrolar suas vítimas e levá-las para outro lugar. Ou talvez os carpetes estavam sempre melados muito de sangue, que é mais difícil de limpar do que se for o chão normal. Então eram duas coisas que ela achava meio estranho, mas ela não ligava, agia naturalmente porque não pensava que seria nada demais. E ela falava que ele era uma pessoa muito bacana com ela, que a respeitava muito e ela gostava muito da relação dos dois. E durante o tempo que ele estava com Judith, ele matou apenas 3 pessoas. 3 pessoas. Pois é, Judith fez com que essa onda caísse e diminuísse bastante durante esse tempo. Até numa entrevista ela disse bem assim: eita, que bom, porque pelo menos eu fiz com que ele se tornasse uma pessoa melhor, né? Mas a Judith, ela é muito inocente. Judith, ela não era uma pessoa que ficava assistindo os noticiários, então ela não sabia o que estava acontecendo na cidade com relação a tantas mortes que estavam acontecendo naquela época. Então ela jamais suspeitava de nada do marido dela, que se mostrava uma pessoa muito amorosa e companheira. Aí a Judith, numa reportagem, né, depois que ela descobriu tudo e soube o que ele fez, ela disse bem assim: eu sinto que salvei vidas, fazendo ele uma pessoa mais feliz. Vamos lá, né? Por quase 20 anos, a polícia não conseguiu encontrar o assassino de Green River, apesar de vários homens terem sido interrogados, inclusive Gary. O caso esfriou por vários anos, mas a polícia do condado nunca desistiu completamente. No começo dos anos de 2000, avanços na tecnologia forense trouxeram uma nova luz ao caso. Lembra que eu falei anteriormente que foi colhido, né, alguns vestígios dele para poder fazer teste de DNA? Pois bem, como a tecnologia melhorou bastante, acabou fazendo esse teste. Pegou o DNA do Gary, pegou o DNA de uma das vítimas e o que aconteceu? Deu positivo. Ou seja, acabou encontrando o assassino de Green River, fornecendo assim as evidências que a polícia precisava para poder prender Gary. Nisso, no dia 30 de novembro de 2001, Gary estava no seu trabalho, né, na fábrica de caminhões, onde ele trabalhava como pintor.
Ele estava lá fazendo suas atividades normalmente, quando pensa que não, chega a polícia lá com seu mandato de prisão e assim Gary é preso. Mas ele foi preso não por todas as outras vítimas que ele matou, mas por apenas 4 vítimas, apenas 4, porque foram feitos testes com essas 4 e confrontou o sêmen dele, estava presente no corpo das vítimas. Então com isso ele foi preso. Mas uma coisa bem curiosa, para vocês terem uma ideia, o Gary ele tinha medo da morte. Matou tanto as pessoas, mas a sua morte ele não suportava, ele tinha medo da morte. Então ele sabia que por essas mortes ele ia ter que ser levado para pena de morte, né? Cadeira elétrica, injeção. Então ele não queria isso, de jeito nenhum. Então foi o que ele fez. Ele confessou todos os seus crimes. Ele fez um acordo para que, se ele confessasse os crimes, ele não fosse para a pena de morte e sim ficasse na prisão eternamente, né? Mas ele fez esse acordo, conseguiu o acordo e ele confessou ter matado 48 mulheres. 48 mulheres. E essas 48 foram encontradas. Ele levou os policiais, levou os investigadores nos lugares onde ele colocou o corpo delas. Ou seja, nas florestas, em alguns cantos, e perto assim, sempre tinha uma cova e outra assim, tudo muito perto. E ele mostrou tudo, mostrou onde estavam as pessoas e falou ainda de alguma delas. Ele não falou de todas. Sabe por que ele não falou de todas? Porque ele não lembrava. Ele matou tanta gente que nem ele mesmo sabe o número de pessoas exata que ele matou. Em vários sites, quando eu estava pesquisando aqui, né, para poder falar sobre esse caso, que não é um caso fácil, eu pesquisei em vários lugares. Aí tem, olha só, tem alguns sites que dizem que ele matou 50, tem outros que dizem 61, 71 e tem um outro ainda que falou que ele matou por volta de umas 90 pessoas. Mas nem ele mesmo sabe a quantidade de pessoas que ele matou. Nessa época ele foi condenado por 48 pessoas. Depois de alguns anos foi encontrado mais outra pessoa que aumentou ainda a pena dele por conta dessa outra pessoa. Ficaram 49. Evidências comprovadas. Ou seja, ele pegou 480 anos de prisão. 480 anos de prisão. Quando teve o julgamento dele lá, né, tudo direitinho, a família das vítimas puderam ir lá, estar presentes no dia, né, do julgamento dele. E eles tiveram oportunidade de falar. Durante o julgamento, Gary, ele não expressava nenhuma reação. Ele era sempre sério. Todo mundo falava, as famílias falavam, eu vou te matar, falavam isso. Eu vou deixar aqui um vídeo, aqui ó, vou mostrar aqui um vídeo pra vocês o que é que a família dele, das vítimas, falavam pra ele. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Família falando todas essas coisas, ele não esboçava nenhuma reação, ficava sério. Falava nada, ele não sentia. Era uma pessoa acho que fez tudo aquilo e não sentia. Porque até que eu falei pra vocês, né, a questão do teste de polígrafo. O teste de polígrafo é para as pessoas que se sentem culpadas. Ele não sentia culpa nenhuma de ter feito nada. Até que o pai de uma vítima, que era bastante religioso, falou isso, que eu vou mostrar no vídeo aqui pra vocês. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana.
Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. E esse foi o único momento que Gary mostrou alguma reação, mostrou algum sentimento. Foi apenas esse momento, porque antes ele estava pleno daquela forma. Então, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui. Um beijo e até uma próxima. Tchau, tchau!